Vamos descobrir a verdade sobre a imensa massa do Sol. O Sol, uma enorme esfera de gás luminoso, tem um peso impressionante, que é 333 mil vezes maior que a massa da Terra. Essa enorme massa representa 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-o o verdadeiro campeão de peso entre nossos vizinhos celestiais. E o que isso significa para nós? A incrível gravidade do Sol é fundamental para que todos os planetas, incluindo a Terra, permaneçam em órbita estável ao seu redor. Sem a atração gravitacional do Sol, nosso planeta poderia vagar sem rumo no vasto espaço, colocando em risco a vida como a conhecemos. O Sol também influencia as órbitas de cometas e asteroides, e até ajuda a definir a estrutura do nosso sistema solar. Compreender a massa e a gravidade do Sol ajuda os astrônomos a estudar não apenas o nosso Sol, mas também outras estrelas no universo, revelando segredos sobre como elas se formam e se comportam. O Oceano Atlântico é o mais salgado dos 5 principais oceanos, e essa característica interessante é explicada por alguns fatores-chave. Um dos mais significativos é a evaporação, que ocorre frequentemente em suas zonas tropicais e subtropicais quentes. Quando a água evapora, o sal permanece, aumentando o nível de salinidade. Mas isso não é tudo. Grandes rios como o Amazonas e o Congo desaguam no Atlântico, trazendo água doce e minerais que podem se misturar com a água salgada do oceano. Essa interação entre água doce e salgada, junto com as correntes oceânicas, desempenha um papel importante na regulação dos padrões climáticos globais. Compreender a salinidade do Atlântico é importante para os cientistas que estudam as correntes oceânicas e seu impacto no clima, na vida marinha e até nas mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você pensar nos oceanos, lembre-se da fascinante história do sal do Atlântico. E se eu disser que o dente de Jim Carrey tem uma história interessante? Durante as gravações da famosa comédia Debbie and Lloyd, Jim Carrey fez uma revelação inesperada sobre seu sorriso. Em uma das cenas, ele teve que tirar temporariamente uma coroa dental, mostrando seu dente quebrado, que ele machucou em uma briga de criança. Essa pequena imperfeição se tornou parte de sua personalidade única, trazendo autenticidade ao seu personagem engraçado, Lloyd Christmas. A disposição de Carrey em mostrar essa falha fez sua atuação mais próxima do público, que aprecia imagens sinceras. Ele aceitou suas imperfeições, lembrando-nos que é normal ter peculiaridades, seja nos dentes ou em qualquer outra coisa. O sorriso único de Carrey, que vem de suas aventuras infantis e um pouco de travessura, se tornou uma parte importante de sua identidade. Não é incrível como um simples incidente da infância pode transformar alguém em uma estrela dourada? Por que os personagens da Disney usavam luvas? Walt Disney foi um pioneiro na animação, e uma de suas ideias inteligentes foi vestir personagens como o Mickey Mouse com luvas. Essa decisão não foi apenas estilosa, também facilitou o processo de animação. Ao colocar luvas nos personagens animados, Disney evitou a necessidade de detalhar suas mãos reais, que poderiam parecer muito rato e menos compreensíveis para o público. As luvas tornaram os personagens mais humanos, melhorando suas expressões e ações, enquanto mantinham a fluidez da animação. Imagine como seria difícil animar pequenas mãos de rato se movendo de forma complexa. Ao escolher luvas brancas, Disney criou uma imagem única que ajudou o Mickey a se tornar um personagem icônico, amado por fãs em todo o mundo. Essa escolha simples de design teve um papel fundamental em aumentar a eficiência da animação e em adicionar características com as quais o público poderia se identificar. Não é incrível como um pequeno detalhe teve um grande impacto na animação? Você já se perguntou por que os Yuki contam de forma diferente? O povo Yuki da Califórnia tem uma abordagem fascinante em relação aos números, que os diferencia da maioria das culturas. Em vez do sistema decimal comum, eles utilizam o sistema octal, que está ligado à sua percepção do mundo ao redor. Esse método único envolve contar usando os espaços entre os dedos, o que pode parecer estranho para os forasteiros, mas faz sentido em seu contexto cultural. Cada espaço se torna uma marca importante na contagem, transformando-a em uma tradição envolvente que combina praticidade com arte. Essa prática reflete sua conexão com a natureza e nos lembra da diversidade de maneiras que as sociedades humanas podem entender e interagir com os números. Para os Yuki, contar não é apenas uma forma de rastrear quantidades, mas uma janela para sua visão de mundo e herança cultural. Estudar esse sistema de contagem único nos convida a apreciar a riqueza da experiência humana.
O que isso nos diz sobre como todos nós nos relacionamos com os números? Você já pensou sobre figos e seus pequenos parceiros? Essa colaboração entre o figo e a vespa é essencial para o ciclo de vida do figo. Quando a fêmea da vespa entra no figo, ela deposita ovos e ao mesmo tempo poliniza suas flores. Essa parceria única beneficia ambas as espécies. O figo oferece um lugar seguro para os ovos da vespa, permitindo que eles cresçam. Em troca, a vespa ajuda o figo a se reproduzir, transportando pólen entre as flores. Sem essa colaboração, o figo não existiria como o conhecemos. Curiosamente, o figo atrai não só por essa parceria, ele também é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, tornando-se um lanche saboroso e saudável. Consumir figo pode melhorar sua saúde geral, ajudando na digestão e combatendo radicais livres. Na próxima vez que você morder um suculento figo, lembre-se da pequena vespa que teve um papel fundamental em sua existência. A natureza não é incrível? Imagine um robô abastecendo seu carro. Este robô inovador a gás muda a forma como abastecemos veículos. Com essa nova tecnologia, os motoristas podem ficar confortáveis dentro de seus carros, enquanto o robô faz todo o trabalho. Imagine, não é mais necessário enfrentar a chuva ou o frio em um posto de gasolina. Você só precisa abrir a tampa do tanque e a mangueira do robô se conecta automaticamente ao seu carro. Este aparelho amigável, projetado para a eficiência, verifica o nível de combustível e enche seu tanque sem que você precise fazer nada. É como ter um assistente pessoal para o seu carro. Isso não só é prático, mas também aumenta a segurança, reduzindo a necessidade de as pessoas se movimentarem em postos de gasolina lotados. À medida que a tecnologia avança, inovações como essa mostram como os robôs podem melhorar nosso dia a dia. Veremos mais robôs realizando tarefas rotineiras no futuro. Com o avanço da automação, as possibilidades são infinitas. Você sabia que o hélio está acabando? O hélio, um gás incolor e não renovável, se forma ao longo de milhões de anos devido à decomposição de elementos radioativos no interior da Terra. Embora muitas vezes seja associado a balões e vozes engraçadas, o hélio desempenha um papel importante na tecnologia moderna. Por exemplo, ele é essencial para a produção de cristais de silício usados na eletrônica e para resfriar aparelhos de ressonância magnética que nos ajudam a ver o interior do corpo humano. Infelizmente, a forma como extraímos hélio hoje é insustentável. Estamos usando-o mais rápido do que ele pode se formar naturalmente. Especialistas alertam que, se não mudarmos nossos métodos, poderemos enfrentar uma grave escassez em algumas décadas. Isso significa que muitas tecnologias das quais dependemos podem ser afetadas. Então você já pensou em quão dependentes somos desse gás leve e o que podemos fazer para preservá-lo? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre a apreciação do humor negro e um QI elevado. Essa relação sugere que pessoas que gostam desse tipo de humor costumam ter habilidades cognitivas desenvolvidas. Entender o humor negro não é apenas rir de piadas estranhas, exige a capacidade de interpretar significados sutis e nuances emocionais. Na verdade, quem valoriza esse humor demonstra um talento notável para se distanciar emocionalmente de conteúdos complexos, o que ajuda a regular melhor suas emoções. Parece que a habilidade de rir dos momentos sombrios da vida permite que essas pessoas lidem de forma mais eficaz com situações complicadas. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sombria, pense na mente que está por trás desse riso. Isso significa que gostar desse tipo de humor torna você mais inteligente? Talvez isso indique uma forma única de pensar que enriquece tanto a inteligência quanto a compreensão emocional. Prepare-se para se surpreender com a origem dos hambúrgueres. Você sabia que um hambúrguer de carne bovina pode ser feito com carne de mais de 100 vacas diferentes? Isso mesmo. Na produção da carne moída, os fabricantes costumam misturar carne de diferentes animais para criar um sabor e uma textura uniformes que todos nós adoramos. Essa técnica ajuda a garantir que cada hambúrguer tenha o mesmo gosto, não importa onde você o compre. Imagine grandes fazendas e ranchos onde essas vacas são criadas, cada uma contribuindo, ou como dizemos, para o hambúrguer. Embora esse método ajude a manter a qualidade, ele também levanta questões sobre a produção de carne e sua rastreabilidade, como a mistura afeta a carne bovina que comemos e o que podemos fazer para tomar decisões informadas. Com o crescente interesse por uma alimentação sustentável, é importante refletir sobre de onde vem nossa comida e quais práticas estão por trás disso. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso hambúrguer, lembre-se do caminho dessas vacas.
Você sabia que a Antártica é um dos lugares mais secos da Terra? Apesar de ser coberta de gelo, a Antártica recebe muito pouca neve, tornando-se um deserto incrivelmente seco. Esse clima único é resultado da alta altitude e do ar frio, que não consegue reter a umidade como o ar mais quente. Na verdade, a maior parte do continente recebe menos de 20 milímetros de precipitação, principalmente na forma de neve, a cada ano. Devido às baixas temperaturas, a neve que cai muitas vezes não derrete, acumulando-se ao longo de milhares de anos e formando grandes camadas de gelo. Curiosamente, no centro da Antártica, as condições são ainda mais severas, com extrema secura e um clima estável. Por isso, os cientistas a chamam de deserto polar. Então, embora muitas vezes imaginemos paisagens nevadas, a Antártica conta uma história diferente sobre vastas áreas secas e frias. Por que isso é importante? Compreender essas extremidades nos ajuda a estudar as mudanças climáticas e os ecossistemas da Terra. Sapos incríveis podem congelar e voltar à vida. Algumas espécies de sapos, como o sapo da árvore, têm uma estratégia surpreendente para sobreviver no inverno. Quando a temperatura cai, esses seres incríveis podem congelar, tornando-se pequenas estátuas de gelo. Essa adaptação incrível os ajuda a sobreviver em condições frias, permitindo que suportem o frio. Durante o congelamento, os corações dos sapos param de bater e eles param de respirar, entrando em um estado de animação suspensa. Quando a primavera chega e o clima esquenta, esses sapos descongelam e voltam à vida, continuando suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Esse fenômeno mágico mostra como a vida pode se adaptar a condições severas. Cientistas estudam esses sapos não apenas por sua biologia única, mas também para entender como preservar outras espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar no inverno, lembre-se de que alguns sapos literalmente esperam o calor voltar nos dias quentes. Você consegue imaginar como é congelar e acordar na primavera? É verdade que o gelo se transforma em um hotel. Todo inverno, o encantador Esse Hotel na Suécia, em Jukkasjärvi, surge do congelamento, cativando visitantes com sua impressionante construção de gelo e neve. Localizado logo acima do Círculo Ártico, este incrível hotel é feito com cerca de 5.000 toneladas de gelo, retiradas do rio Torne, próximo dali. Artesãos habilidosos dedicam seu talento para criar quartos requintados, esculturas deslumbrantes e até um bar de gelo, onde a criatividade não tem limites. A cada ano, o design muda, oferecendo aos hóspedes algo novo e extraordinário. De suítes temáticas únicas adornadas com obras de arte em gelo, a corredores iluminados que brilham como as luzes do norte. Mas ficar no Ice Hotel não é apenas admirar as obras de arte, é uma experiência emocionante. Os hóspedes podem aproveitar a maravilha do inverno com atividades como passeios de trenó puxado por cães, motoneve ou relaxando em uma sauna quente após um dia no ar gelado. Quando a primavera se aproxima, o hotel derrete e volta para o rio, garantindo que cada visita seja uma aventura verdadeiramente única. Imagine isso, se aconchegar em um saco de dormir em uma cama de gelo. Quantos lugares oferecem essa sensação emocionante? E isso pode te surpreender. Adoramos falar sobre nós mesmos. Pesquisas mostram que as pessoas passam cerca de 60% do tempo conversando sobre assuntos pessoais em interações cara a cara. Se você acha que isso é muito, nas redes sociais, esse número chega a cerca de 80%. Por que fazemos isso? A verdade é que falar sobre nós ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, uma substância que gera prazer. Isso torna a troca de histórias agradável e até um pouco viciante em plataformas como Facebook e Instagram. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio. Embora a abertura possa fortalecer laços, também é essencial saber ouvir os outros. Uma boa comunicação não é apenas sobre falar, mas também sobre ouvir ativamente. Portanto, da próxima vez que você for postar ou compartilhar algo, pense em quanto tempo você dedica a discutir sobre si mesmo em comparação ao tempo que ouve os outros. Como podemos melhorar nossa comunicação em conversas sociais? Acredite ou não, mas balões atacaram Zeuapa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão criou uma estratégia surpreendente para atacar os Estados Unidos. Eles lançaram enormes balões ao céu. Usando as correntes de ar do Pacífico, enviaram cerca de 9.000 desses balões, na esperança de que os ventos os levassem através do oceano.
Cada balão frequentemente era preenchido com dispositivos incendiários, destinados a provocar incêndios ou causar danos nas cidades e florestas americanas. Surpreendentemente, cerca de 1.000 desses balões realmente chegaram ao território do Zephyr. Esse método único visava criar medo e caos, mostrando como inovações podem surgir mesmo em tempos de guerra. Infelizmente para o Japão, os balões causaram danos limitados, a maioria pousou em áreas remotas. No entanto, essa tática incomum provou que a criatividade pode, às vezes, seguir caminhos inesperados. Imagine como a história poderia ter mudado se esses balões tivessem causado danos significativos. O que realmente acontece quando os navios quebram tradições? O USS Kearsarge se destacou entre a frota de navios da Marinha, que geralmente recebem nomes de estados dos Ieyakewa. Em vez de seguir essa tradição comum, o Kearsarge adotou uma identidade única, ligada às suas raízes na história naval. Nomeado em homenagem a uma montanha em New Hampshire, o nome do navio homenageia o USS Kearsarge, um famoso navio da Guerra Civil que teve um papel importante nas batalhas. Essa escolha permitiu que o Kearsarge se destacasse entre os navios com nomes de estados, mostrando que a criatividade pode ser tão poderosa quanto a tradição. Com uma forte presença na frota, ele demonstrou a importância da inovação e da individualidade na história militar. Navios como o Kearsarge nos lembram que quebrar tradições na nomeação pode criar um legado que honra o passado e abre caminho para o futuro. Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna. Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo? Prepare-se para os tênis de queijo da Puma e Cheetos. Esta empolgante colaboração une os mundos da moda e da cultura de snacks de uma forma inesperada. Imagine sair com um tênis estiloso que realmente tem o cheiro de queijo picante. A ideia única foi criada para os fãs de ambas as marcas, misturando moda esportiva com notas divertidas de lanche. Os tênis têm uma cor laranja vibrante, lembrando a embalagem do Cheetos, e um design divertido que chama a atenção. Mas é o cheiro que os destaca. A cada passo você sente o aroma do queijo, que certamente será assunto de conversa. Essa ideia inovadora reflete o espírito brincalhão tanto da Puma, conhecida por sua roupa esportiva, quanto da Cheetos, amada por seus sabores marcantes. Embora alguns possam duvidar da praticidade de um tênis com cheiro de queijo, a proposta é quebrar estereótipos e se divertir com a moda. Essa colaboração não só demonstra criatividade, mas também mostra como as marcas estão cada vez mais misturando diferentes estilos de vida e culturas. Então você está pronto para usar tênis que cheiram ao seu lanche favorito? Acredite ou não, árvores podem atingir 130 metros de altura. Essa altura impressionante, vista em espécies majestosas como a sequoia, destaca o quão magníficas as árvores podem ser. No entanto, seu crescimento incrível está intimamente ligado a um recurso essencial: a água. As árvores precisam de muita água, não apenas para sobreviver, mas também para crescer. Suas raízes se aprofundam no solo em busca de umidade, que é então transportada pelo tronco até as folhas, onde é utilizada no processo de fotossíntese. Esse processo alimenta o crescimento da árvore e permite que ela se estenda em direção ao céu. Embora algumas árvores possam crescer de forma impressionante, se não conseguirem absorver água suficiente, sua altura é naturalmente limitada. Portanto, ao admirar esses gigantes, lembre-se de que seu crescimento majestoso é não apenas uma história de beleza, mas também de sobrevivência e adaptação. Como esses gigantes lidam tão graciosamente com suas necessidades hídricas.
É verdade que caracóis podem ser tão minúsculos? O caracol Angustopila dominicae, descoberto em 2014, é o menor caracol conhecido pela ciência, com apenas 0,86 milímetros de altura. Para ter uma ideia, 10 desses delicados caracóis poderiam passar simultaneamente pela agulha de uma costura. Essa descoberta incrível foi feita nas florestas verdes da Dominica e destaca a incrível diversidade da vida que muitas vezes passa despercebida. Seu tamanho permite que ele viva em pequenas fendas e folhas caídas, onde caracóis maiores não conseguem chegar, mostrando a capacidade da natureza de se adaptar. Pesquisadores estão fascinados por sua biologia única e pelo papel desses organismos minúsculos nos ecossistemas. Ao explorar as maravilhas do nosso planeta, o caracol Angustopila dominicae nos lembra que às vezes as criaturas mais pequenas podem nos surpreender mais. A complexidade da vida, porque os detalhes são importantes. Entender os detalhes da nossa vida pode parecer simples, mas é muito importante. Quando prestamos atenção às pequenas coisas, descobrimos ideias que podem nos ajudar a lidar com as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, perceber mudanças sutis no humor de alguém pode fortalecer nossos relacionamentos. Essa consciência nos ajuda a reagir de forma mais pensada e eficaz. Além disso, em nosso mundo acelerado, prestar atenção aos detalhes pode levar a melhores decisões, seja na escolha de uma carreira ou na resolução de um problema no trabalho. Ignorar os pequenos detalhes pode resultar em mal-entendidos ou oportunidades perdidas. Reconhecer os detalhes também pode aumentar nossa criatividade, permitindo-nos ver conexões que outros podem não notar. Em essência, quanto mais valorizamos e entendemos os detalhes, melhor preparados estamos para os desafios da vida. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que a clareza, muitas vezes, está nas pequenas coisas. Quão atento você é aos detalhes na sua vida. Você consegue imaginar a arte da escultura em papel? Ima Maio é um artista talentoso que encanta muitos com suas criações impressionantes. Suas obras se destacam por designs meticulosos, que exigem impressão, corte e colagem precisos. Cada peça reflete sua incrível atenção aos detalhes e paixão pela arte. Ima Maio passa horas aperfeiçoando suas esculturas, mostrando que a arte requer dedicação e paciência. Seja criando flores delicadas ou animais complexos, sua habilidade de transformar uma simples folha de papel em uma figura viva é realmente impressionante. O público frequentemente se surpreende com como ele consegue dar vida a esses materiais, criando um espetáculo visual que convida a uma observação mais atenta. O próprio processo é uma arte, combinando técnicas tradicionais com uma abordagem moderna. A cada nova descoberta em seu trabalho, o mundo da escultura em papel continua a crescer, inspirando outros a explorar seus próprios talentos artísticos. O que Ima Maio criará a seguir? As possibilidades são infinitas. A incrível história da viagem da Frota Báltica. Em 1905, a Frota Báltica da Rússia partiu para uma missão que se tornaria famosa durante a Guerra Russo-Japonesa. Essa ambiciosa missão visava fortalecer a presença naval da Rússia no Extremo Oriente. No entanto, a viagem enfrentou uma liderança fraca e sérios problemas logísticos, deixando a frota mal preparada para os desafios que viriam. Após uma longa jornada do Mar Báltico ao redor do mundo, a frota encontrou um adversário formidável na Batalha de Tsushima. Essa batalha, que ocorreu no estreito entre a ilha de Tsushima e a Península Coreana, resultou em uma catástrofe para a Rússia. A frota japonesa, experiente e pronta, derrotou os russos em apenas algumas horas. A derrota em Tsushima não apenas mostrou o poder da frota japonesa, mas também enfraqueceu significativamente a força naval da Rússia. Isso foi um sinal para a Rússia sobre a necessidade de melhor liderança e planejamento estratégico nas operações militares. Como essa derrota mudou a dinâmica global do poder naval. Conheça o jogador de futebol mais alto da história. Christophe Van Hout, com 2 metros e 8 centímetros, tem uma presença impressionante que o destaca em campo. Este goleiro belga é conhecido não apenas pela sua altura, ele possui habilidades incríveis na defesa do gol. Imagine como deve ser difícil para os adversários se aproximarem do gol defendido por um jogador tão alto. Van Hout é um exemplo claro de como as características físicas podem influenciar o esporte, especialmente no futebol, onde envergadura e agilidade são essenciais. Sua altura única lhe dá uma vantagem, permitindo que ele defenda chutes e controle sua área com facilidade durante o jogo.
É impressionante pensar em como sua altura pode tanto ajudar quanto criar desafios em um jogo rápido, onde movimentos ágeis são importantes. Fãs e companheiros de equipe admiram suas habilidades excepcionais, provando que no futebol o tamanho pode ser uma vantagem. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos goleiros altos como Van Hout. Quem sabe quais momentos inesquecíveis eles podem criar. Você pode se surpreender. LVMH é um gigante do luxo. LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, mais conhecida como LVMH, está no topo do mundo da alta moda e produtos de luxo. Esta multinacional francesa é a empresa mãe de marcas famosas como Louis Vuitton, Tiffany & Co, Dior e Fendi, cada uma simbolizando elegância e exclusividade. Com mais de 75 subsidiárias, a LVMH gera bilhões em receita, possuindo uma variedade de produtos que vão de bolsas de designer a vinhos finos. Sua estratégia foca em inovação e qualidade, permitindo que essas marcas mantenham seu status de prestígio. Por exemplo, o icônico monograma da Louis Vuitton é instantaneamente reconhecível e a caixa azul da Tiffany é um símbolo de luxo e amor. À medida que as tendências e gostos dos consumidores mudam, a LVMH se adapta, preservando o legado de suas marcas. Você consegue imaginar um mundo de luxo sem a influência da LVMH? Um fato interessante sobre a Domino's na Itália. Quando a Domino's Pizza decidiu entrar no mercado italiano em 2015, tinha grandes planos: abrir 880 lojas até 2030. No entanto, as coisas não saíram como esperado. Nos 7 anos seguintes, conseguiram abrir apenas 29 filiais, e surpreendentemente, todas fecharam até 2022. O que aconteceu? A Itália, famosa por sua rica cultura de pizza, está cheia de pizzarias locais que se orgulham de suas receitas tradicionais. Muitos italianos preferem a pizza clássica com massa fina e ingredientes frescos da região, e uma rede como a Domino's simplesmente não teve chance. A marca não conseguiu competir com os altos padrões dos amantes da pizza italianos. Este é um exemplo interessante de como até mesmo gigantes globais podem enfrentar dificuldades em mercados dominados por sabores e tradições locais. Talvez seja uma lição sobre a importância de respeitar o patrimônio culinário. Um fato interessante sobre o zoológico Henry Dorley. Fundado em 1894 em Omaha, Nebraska, este zoológico conquistou a reputação de ser um dos melhores do mundo. Com mais de 17 mil animais de mais de 900 espécies, não é apenas um zoológico, é uma aventura esperando para ser descoberta. Os visitantes podem passear por exposições incríveis, como o Dome do Deserto, a maior desertificação coberta do mundo, e a Selva dos Líderes, um luxuoso habitat tropical. O zoológico também é conhecido por seus impressionantes esforços de conservação, focados na proteção de espécies ameaçadas e na educação do público sobre a vida selvagem. Todo ano, milhões de visitantes percorrem suas trilhas, admirando tudo, desde majestosos leões até pequenas borboletas. Seja você um morador local ou um viajante, o zoológico Henry Dorley oferece experiências inesquecíveis que podem inspirar o amor pela natureza e criar memórias para a vida toda. O que você vai descobrir lá? Vamos revelar a verdade sobre a metralhadora Gatling. Essa metralhadora revolucionária foi criada pelo Dr. Richard Gatling em 1861. Surpreendentemente, seu objetivo inicial era reduzir o sofrimento humano nas guerras. O Dr. Gatling acreditava que, se fosse possível vencer com menos soldados, isso salvaria vidas nos conflitos. No entanto, a história conta uma outra história. Em vez de tornar as guerras mais seguras, a metralhadora Gatling se tornou uma arma brutal, liberando um poder de fogo destrutivo no campo de batalha. Capaz de disparar até 350 tiros por minuto, essa metralhadora mudou para sempre a natureza do combate. Ela, na verdade, lançou as bases para armas mais modernas que vieram depois. A ironia da invenção do Dr. Gatling é clara. Enquanto ele sonhava em reduzir o sofrimento, sua criação levou à escalada da violência e destruição na guerra. Como podemos reconciliar suas boas intenções com o caos que se seguiu? Sonho Impossível é uma canção icônica do musical da Broadway, O Homem de La Mancha, que transmite emoções profundas e grandes aspirações, ressoando com pessoas de todas as idades. Escrita pelo compositor Mitch Leigh e o letrista Joe Darion, a canção fala sobre um cavaleiro que sonha em alcançar o impossível, enfrentando a dura realidade.
Sua melodia tocante e letras sinceras inspiram os ouvintes a seguirem seus sonhos, não importa quão distantes pareçam. Os temas de esperança, perseverança e coragem se conectam com diversas situações da vida, tornando essa canção um hino eterno para todos que buscam superar desafios. Desde sua estreia em 1965, Sonho Impossível foi apresentada em inúmeras performances, de peças escolares a palcos profissionais, encantando o público em todo lugar. A mensagem universal da canção também penetrou na cultura popular, sendo frequentemente mencionada em filmes e programas de TV. Portanto, seja você um artista iniciante ou um adolescente passando por momentos difíceis, essa canção nos lembra que lutar pelos nossos sonhos vale a pena. Quem não gostaria de se agarrar a tal inspiração? Conheça o primeiro panda branco encontrado em Sichuan. Este incrível animal, avistado na Reserva Natural de Bifengxia, está conquistando os corações de cientistas e amantes da fauna. Diferente dos pandas gigantes comuns, que têm pelagem preta e branca, este panda albino possui pelagem totalmente branca, tornando sua descoberta especialmente única. Os albinos não têm melanina, o pigmento que dá cor à pele e aos pelos, o que resulta em características incomuns e às vezes problemas de saúde. Recentes fotos deste encantador panda se tornaram virais, destacando sua aparência marcante e chamando a atenção para os esforços de conservação. Com apenas cerca de 1.800 pandas gigantes restantes na natureza, cada encontro com eles é valioso, especialmente um tão raro. Ecologistas esperam que este maravilhoso panda inspire mais atenção e apoio à conservação da vida selvagem em seu habitat natural. Ao aprender mais sobre este panda raro e seu comportamento, também ganhamos insight sobre os problemas ecológicos mais amplos que os pandas gigantes enfrentam hoje. Quais outras surpresas nos aguardam no mundo da vida selvagem? Você ficará surpreso com a nota de $100 mil. Em 1935, o Tesouro dos Estados lançou uma nota incomum com o retrato do presidente Woodrow Wilson. Essas enormes notas eram usadas exclusivamente para transações entre os bancos centrais, por isso nunca chegaram às mãos de pessoas comuns, como você e eu. Elas foram criadas para facilitar grandes transferências e reduzir a necessidade de dinheiro em espécie durante os negócios, fazendo parte do sistema de altos valores. Embora possam parecer um sonho para caçadores de tesouros, as notas de $100 mil são extremamente raras hoje em dia. Na verdade, sua produção foi interrompida em 1969, devido a mudanças no sistema bancário e a crescente dependência de cheques e transferências eletrônicas. Portanto, embora você não encontre uma delas na sua carteira, essas notas permanecem um capítulo fascinante na história das finanças americanas e um testemunho de práticas econômicas interessantes do passado. E se eu contar a vocês os segredos do Monte Rushmore? Escondida atrás dos rostos icônicos deste famoso monumento, há uma sala misteriosa que muitos visitantes não conhecem. Oculta na rocha do Monte Rushmore, essa câmara secreta contém painéis de esmalte com textos importantes da Declaração de Independência, da Constituição e da Carta de Direitos. Esses documentos valiosos estão guardados dentro de um cofre de titânio, projetado para preservá-los para as futuras gerações. Criado pelo escultor Gutzon Borglum, esse espaço oculto simboliza a democracia americana e é uma homenagem única aos ideais da nação. Embora a entrada não seja visível ao público, a sala reflete o propósito do monumento, celebrar a liberdade e a importância histórica. Este lugar secreto nos permite preservar nossos direitos mais valiosos e serve como um lembrete dos valores que moldam nosso país. Que outros segredos o Monte Rushmore pode esconder? É verdade que os antigos construtores poliam suas pedras. Há muito tempo, habilidosos mestres trabalhavam cuidadosamente cada pedra para que brilhasse ao sol. Esse trabalho minucioso não era apenas para embelezar. Ele transformava materiais comuns em elementos brilhantes que chamavam a atenção dos passantes. Imagine passear por uma cidade deserta, cercada por edifícios que brilhavam como diamantes sob um céu azul claro. A atenção aos detalhes que esses artesãos dedicavam a cada pedra reflete sua devoção e habilidade. As construções resultantes não apenas cumpriam funções práticas, elas encantavam e inspiravam, transformando edifícios comuns em monumentos extraordinários. Quando a luz do sol incidia sobre essas superfícies polidas, um efeito deslumbrante era criado, parecendo mágico, ressaltando a beleza do mundo ao redor.
Talvez essa abordagem brilhante para a construção ainda possa inspirar a arquitetura moderna. Acredite ou não, mas soltar pipas na Índia é ilegal. Essa lei surpreendente foi criada em 1934, quando as pipas foram classificadas como aeronaves. O motivo? Questões de segurança. As pipas podem representar um risco para a aviação, especialmente perto de aeroportos, o que levou os legisladores a agir. Embora muitos vejam soltar pipas como uma atividade divertida e inofensiva, o governo indiano tem uma visão diferente, buscando evitar possíveis acidentes. Apesar de ser ilegal, soltar pipas continua popular em diversas culturas, e as pipas coloridas no céu são uma tradição querida em várias regiões. Essa lei gerou debate sobre sua relevância hoje, especialmente em festivais como o Makar Sankranti, onde soltar pipas é o evento principal. Então, embora você possa sonhar em soltar sua pipa bem alto, é importante conhecer as regras antes de levantá-la no ar. O que você acha de leis tão incomuns? E se eu te contar sobre o poder da frase "eu sou"? Essa simples frase de 2 palavras é considerada uma das mais poderosas em inglês. Ela não apenas afirma a existência, ela molda nossa identidade e influencia nossas crenças. Quando você diz "eu sou", você expressa quem você acredita ser e define o tom da sua realidade. Essa frase pode inspirar ou limitar, dependendo de como você a usa. Por exemplo, afirmações como "eu sou forte" ou "eu sou capaz" trazem confiança, enquanto frases negativas, como "eu não sou bom o suficiente", podem gerar dúvidas sobre si mesmo. Psicólogos e coaches destacam a importância de afirmações positivas, pois nosso subconsciente, muitas vezes, aceita o que dizemos a nós mesmos repetidamente. Usando o poder do "eu sou", você pode desafiar suas crenças limitantes e promover seu crescimento pessoal. Na próxima vez que você disser essas 2 palavras, pense sobre seu impacto. Você está afirmando sua força ou se limitando? Aceite o potencial do "eu sou" e veja como isso muda sua perspectiva. Um fato incrível sobre o ouro da África do Sul. Cerca de 50% de todo o ouro já extraído na Terra vem do planalto de Witwatersrand, na África do Sul. Essa região impressionante, muitas vezes chamada de berço da corrida do ouro, tem fornecido mais da metade das reservas de ouro do mundo por mais de um século. A enorme quantidade de metal precioso encontrada aqui impactou não apenas as economias locais, mas também o mercado global de ouro. Pessoas de todo o mundo se dirigiram a essa área em busca de fortuna, e comunidades inteiras surgiram, promovendo um crescimento econômico significativo. A atração pelo ouro trouxe aventureiros, mineradores e caçadores de fortuna de todos os cantos do planeta, criando uma cultura vibrante em torno desse metal brilhante. Além do impacto econômico, o planalto de Witwatersrand gerou um grande interesse e fascínio pelo ouro, estabelecendo as bases da moderna indústria de joias e dos mercados de investimento. Portanto, da próxima vez que você ver uma joia dourada, brilhante, ou pensar em investir em ouro, lembre-se de que metade dela pode ter vindo deste lugar incrível. Que incrível é isso! Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa. A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Porque o frio acelera o crescimento das unhas. Estudos mostraram que temperaturas baixas realmente podem fazer suas unhas crescerem mais rápido. Isso acontece porque o frio faz com que nosso corpo mude a circulação sanguínea e o gasto de energia. Quando está frio, a circulação aumenta em certas áreas, incluindo os dedos. Esse aumento de sangue leva mais nutrientes e oxigênio para as unhas, ajudando-as a crescer mais rápido. Além disso, seu corpo frequentemente queima mais energia para se aquecer, o que também pode contribuir para o crescimento das unhas. Portanto, se você notou que suas unhas crescem rapidamente no inverno,
Talvez isso seja por causa do frio. Embora muitas vezes pensemos no calor como um amigo agradável, parece que o frio do inverno pode nos ajudar a exibir unhas mais longas e fortes. Quem diria que a natureza tem um papel na nossa beleza? Você sabia que as aves caju de Nova Caledônia são únicas? Essas aves incríveis não voam e têm penas cinzas macias com uma crista elegante, tornando-as verdadeiros tesouros da natureza. Elas vivem em florestas densas de Nova Caledônia e desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seu ambiente. Com corpos esguios e pernas longas, elas se movem habilidosamente entre a vegetação, buscando comida nas folhas. Ao contrário de muitas aves que voam, essas trocaram suas asas por agilidade no chão, um exemplo surpreendente de evolução. Suas penas suaves se misturam ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores enquanto se deslocam em seu lar florestal. Mas não se engane com sua aparência tranquila. As aves caju são resilientes e têm um forte senso de comunidade, viajando em pequenos grupos. Esse estilo de vida único destaca sua adaptabilidade e chama a atenção para a necessidade de proteger seu habitat, que está ameaçado. É incrível saber que uma natureza tão maravilhosa existe agora. A Grande Barreira Azul é uma incrível maravilha natural na costa de Belize. Não é apenas uma vista bonita, é uma enorme caverna subaquática, com cerca de 300 metros de diâmetro e mais de 120 metros de profundidade. Conhecida por sua hipnotizante cor azul e forma circular única, a Grande Barreira Azul atrai mergulhadores de todo o mundo que desejam explorar seu mágico mundo subaquático. Aqui vivem diversas criaturas marinhas, incluindo recifes de corais vibrantes, tubarões e outros animais fascinantes. Esta obra-prima geológica oferece experiências inesquecíveis para os aventureiros. Como parte do sistema de reserva da Barreira de Corais de Belize, foi incluída na lista de Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância ecológica. Se você já sonhou em mergulhar em um paraíso subaquático, este é o lugar. Está pronto para explorar os mistérios escondidos sob a superfície? Você sabia que os olhos das corujas não são redondos? A maioria das pessoas imagina os olhos das corujas como perfeitamente redondos, como os de personagens de desenho animado, mas na verdade é bem diferente. Os olhos das corujas têm uma forma tubular, parecendo cilindros e não esferas. Esse design único permite que elas capturem mais luz, o que é muito importante para caçar à noite. No entanto, por causa dessa forma, as corujas não conseguem mover os olhos nas órbitas como nós. Em vez disso, elas precisam girar toda a cabeça, o que lhes dá um ângulo de visão incrível. Na verdade, uma coruja pode girar a cabeça até 270 graus, permitindo que veja atrás de si sem mover o corpo. Essa habilidade impressionante as torna predadoras discretas e as ajuda a monitorar ameaças potenciais na escuridão. Não é incrível como a evolução molda a interação dos animais com o ambiente? Vamos desvendar a verdade sobre a nulificação dos jurados. A nulificação dos jurados é um princípio jurídico fascinante que permite aos jurados tomar decisões com base em sua consciência, em vez de seguir rigidamente a lei. Isso significa que, mesmo que os jurados achem o réu culpado, eles podem absolvê-lo se considerarem a lei injusta ou excessiva. Esse princípio tem uma história rica e foi utilizado em casos onde os jurados sentiram a necessidade de rejeitar leis que consideravam discriminatórias ou muito severas. Apesar de seu grande potencial, a ideia de nulificação dos jurados raramente é discutida nos tribunais, já que os juízes geralmente evitam explicá-la aos jurados. Isso levanta questões importantes sobre o papel dos jurados no sistema jurídico e como eles podem atuar como um controle sobre leis que consideram erradas. Isso desafia o equilíbrio da justiça, mostrando que o poder dos jurados pode ser uma ferramenta importante na luta por justiça na lei. O que você acha de os jurados terem esse poder? Você sabia que medalhistas de prata sentem arrependimento? Isso pode te surpreender, mas muitos atletas que conquistam medalhas de prata frequentemente enfrentam uma decepção oculta. Apesar de suas conquistas incríveis, estando a apenas um passo do ouro, eles podem sentir estresse e insegurança. Em vez de celebrar a vitória, esses atletas podem se concentrar no que deu errado ou no que poderiam ter feito de diferente para ficar em primeiro lugar. Essa mentalidade está relacionada ao fenômeno conhecido como Síndrome da Medalha de Prata, onde a glória de uma vitória quase alcançada ofusca a alegria do segundo lugar.
Essa luta psicológica pode impactar não apenas seus resultados em competições futuras, mas também sua felicidade e satisfação com a carreira. Não deveríamos ser mais solidários com seus esforços incríveis, mesmo que não tragam ouro para casa? Por que o divórcio de Paul McCartney custou tanto? Após um casamento grandioso, o lendário Beatle Paul McCartney se tornou o centro das atenções da mídia ao se divorciar de Heather Mills, ativista e modelo. O divórcio foi não apenas emocionalmente difícil, mas também custou impressionantes 31 milhões de dólares, tornando-se um dos mais caros da história das celebridades. O casal se casou em 2002 e teve uma filha, mas seu relacionamento enfrentou muitas dificuldades, levando ao divórcio em 2008. Esse valor expressivo reflete não apenas o estilo de vida do casal, mas também as leis sobre divisão de bens na Inglaterra, onde estava em jogo uma parte significativa da fortuna de McCartney. A mídia cobriu amplamente o processo de divórcio, mostrando como as personalidades públicas lidam com dificuldades pessoais sob os holofotes. Embora muitos se perguntem se tais gastos financeiros são justificados, isso levanta questões interessantes sobre amor, casamento e as complicações que podem surgir ao finalizá-los, como as celebridades equilibram suas imagens públicas e vidas pessoais. Você já ouviu falar da Taverna do Joe Negro, em Massachusetts? Este lugar histórico, fundado em 1795 por um ex-escravo chamado Joe e sua esposa, não só oferecia bebidas geladas, mas também quebrava barreiras raciais, em uma época em que a segregação era comum. Localizada em Marblehead, a taverna recebia pescadores de todas as nacionalidades, tornando-se um ponto de encontro popular após longos dias no mar. Ela se destacava como um exemplo de empreendedorismo negro, mostrando como uma simples taverna podia unir pessoas e promover a colaboração entre diferentes grupos. A Taverna do Joe Negro não era apenas um lugar para vender cerveja. Era um farol de integração social, demonstrando como os espaços podem unir as pessoas, em vez de dividi-las. Este incrível estabelecimento ajudou a criar uma narrativa de harmonia racial em um período turbulento da história americana. É surpreendente pensar que um lugar assim existiu naquela época. Você já se perguntou onde estão as papilas gustativas? Muitas pessoas acham que elas estão apenas nas pequenas protuberâncias da língua, mas na verdade, elas também estão em outros lugares. Esses incríveis órgãos sensoriais estão presentes no céu da boca, dentro das bochechas e até na garganta. Você sabia que um ser humano tem entre 2.000 e 8.000 papilas gustativas? Cada uma delas contém de 50 a 100 células receptoras, que juntas interpretam os 5 sabores principais: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma comida deliciosa ou uma sobremesa vibrante, lembre-se de que sua percepção de sabor é muito mais complexa do que parece. Com essas papilas gustativas espalhadas pela boca, seu paladar não se limita apenas à língua. É um verdadeiro show de sabores que explora cada mordida em ricos detalhes. Não é fascinante? Você consegue imaginar atravessar uma vara escorregadia em poucos segundos? Esse desafio inusitado e escorregadio não é apenas para diversão, é um evento sério de recorde mundial. Em 2016, Antônio Papa, da Itália, impressionou o público ao completar essa ousada façanha em apenas 3,09 segundos, quebrando o recorde anterior que estava de pé desde 2012. Atravessar uma vara escorregadia pode parecer um jogo de carnaval, mas exige um enorme equilíbrio, agilidade e reflexos rápidos. Atletas como Antônio treinam arduamente para dominar essa arte escorregadia, pois um erro pode resultar em uma queda em vez de um recorde. Este evento mostra como a brincadeira pode se misturar com habilidades atléticas, lembrando-nos que até as competições mais peculiares exigem habilidades sérias. Então, da próxima vez que você ver um desafio com uma vara escorregadia, lembre-se do quanto de esforço é necessário para superá-lo. Você não gostaria de tentar também? É verdade que o azul ultramarino já custou uma fortuna? Essa incrível tonalidade de azul, frequentemente usada em obras de arte famosas, já foi mais cara que ouro. Antes do surgimento dos corantes sintéticos no século XIX, o ultramarino era feito de um mineral raro chamado lápis lazuli, que era moído cuidadosamente para obter o pigmento. Artistas como Vermeer e Michelangelo buscavam a aprovação de ricos patronos para usar essa cor luxuosa. Seu tom vibrante simbolizava qualidades divinas e era frequentemente usado nas vestes da Virgem Maria em pinturas religiosas.
Devido ao alto custo, muitos artistas optavam por substitutos mais baratos, usando tons de azul menos vibrantes. Somente com a chegada das versões sintéticas, o azul ultramarino se tornou mais acessível, mudando o mundo da arte. Hoje podemos desfrutar dessa linda cor sem gastar uma fortuna. Você pode acreditar que o estribo é tão pequeno? Esse incrível osso localizado no ouvido médio é, na verdade, o menor osso do corpo humano, com apenas cerca de 3 milímetros de comprimento. Conhecido por sua forma característica, o estribo desempenha um papel fundamental na nossa audição. Ele trabalha junto com outros 2 pequenos ossos, o martelo e a bigorna, para transmitir as vibrações sonoras do ouvido externo para o interno. Quando as ondas sonoras atingem o tímpano, o martelo capta as vibrações e as passa para a bigorna, que por sua vez as envia para o estribo. Esse pequeno osso se conecta à janela oval da cóclea, onde as vibrações são convertidas em sinais nervosos que nosso cérebro interpreta como som. Apesar de seu tamanho diminuto, o estribo é crucial para como percebemos o mundo ao nosso redor através do som. Não é incrível como um osso tão pequeno pode ser tão importante para nossa audição? Acredite ou não, Cher mudou a televisão para sempre. Nos anos 60, Cher foi a primeira mulher a mostrar o umbigo na televisão americana durante sua apresentação no The Sonny and Cher Comedy Hour. Naquela época, as regras rígidas de transmissão consideravam qualquer sugestão de nudez, mesmo que fosse apenas o umbigo, muito chocante para o público. Mas Cher, com seu traje ousado, desafiou esses padrões antiquados, aceitando seu corpo e causando uma revolução na televisão. Sua escolha destemida não só deixou os espectadores empolgados, mas também ajudou a mudar os códigos de vestimenta na indústria do entretenimento, inspirando decisões mais expressivas e modernas em shows posteriores. Graças ao espírito rebelde de Cher, as fronteiras sobre roupas na mídia se tornaram mais flexíveis, inspirando gerações de artistas a abraçar sua individualidade e repensar o que é considerado estiloso ou aceitável na tela. Um pequeno gesto pode realmente mudar a história da moda. Muitos não sabem, mas os albatrozes negros são nômades do oceano. Essas incríveis aves marinhas passam meses deslizando pelos vastos oceanos, alimentando-se de lulas e peixes pequenos. Com suas longas asas e voo gracioso, os albatrozes negros estão perfeitamente adaptados à vida no mar. Eles podem percorrer milhares de milhas no Oceano Pacífico, seguindo fontes de alimento e as mudanças das estações. Durante suas viagens, essas aves usam habilidades de navegação impressionantes, muitas vezes viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Suas rotas migratórias podem levá-las de seus locais de nidificação na Nova Zelândia e Austrália, até as águas ricas em nutrientes ao longo da costa da América do Norte. Esse estilo de vida fascinante faz delas algumas das aves mais aventureiras da natureza. Você já se perguntou como é viver toda a vida no mar? Você consegue adivinhar o que realmente motiva os cães de resgate na Nova Zelândia? Em uma reviravolta interessante no treinamento tradicional, uma escola de condução única na Nova Zelândia ensina cães de resgate a dirigir usando simuladores. Este programa inovador destaca a incrível inteligência desses heróis peludos. Usando equipamentos especiais desenvolvidos para cães, os instrutores os guiam por diferentes cenários de direção, mostrando que os filhotes podem aprender tarefas complexas, assim como os humanos. A escola não apenas ensina os cães para se divertir, mas também os prepara para missões de resgate reais, onde suas habilidades podem salvar vidas. Imagine um cão de resgate superando obstáculos para chegar a um local de emergência. Esta iniciativa empolgante visa aumentar a conscientização sobre a inteligência dos animais e demonstra como eles podem se tornar membros valiosos da equipe em situações de emergência. Na próxima vez que você pensar sobre o que os cães são capazes, lembre-se desses inteligentes motoristas de 4 patas. Que outras coisas incríveis eles podem fazer? Muitos não sabem, mas o Aibo é especial. Lançado pela Sony em 1999, o Aibo se tornou um robô cachorro revolucionário que mudou nossa visão sobre ter animais de estimação. Ele podia aprender truques, reconhecer rostos e responder a comandos de voz, unindo amizade e tecnologia avançada. Imagine um cachorro que traz a bolinha, abana o rabo e demonstra carinho, tudo isso graças às tecnologias modernas. No entanto, o Aibo custava $2.000, o que limitava seu acesso. Embora oferecesse uma experiência única, muitos tinham dificuldade em criar laços emocionais com o Aibo, como fariam com um cachorro de verdade. Apesar de sua produção ter sido interrompida em 2006, o Aibo não foi esquecido.
Ele continua sendo um símbolo querido do início da robótica de consumo, com fãs e colecionadores dedicados que celebram seu espírito inovador. Você já ouviu em ação? A incrível origem do Tio Sam que você talvez não conheça. A figura icônica do Tio Sam remonta a Samuel Wilson, um comerciante de carne de Nova York. No início do século XIX, durante a Guerra de 1812, Wilson fornecia barris de carne bovina para o exército dos Sacra-Irugwa. Ele estampava nas caixas a marca US para indicar propriedade do governo, mas os soldados começaram a associar essa marca de forma brincalhona a ele. Eles passaram a chamá-lo de Tio Sam, um apelido que pegou e se tornou um símbolo amigável dos Equara que conhecemos hoje. Esse personagem, com seu alto chapéu e traje com estrelas e listras, se tornou a personificação do patriotismo e orgulho americano. Ao longo dos anos, o Tio Sam apareceu em inúmeros cartazes, anúncios e até filmes, convocando cidadãos a se alistarem no exército ou a comprarem títulos de guerra. Sua imagem se transformou em um poderoso símbolo da cultura americana, representando o espírito de unidade e determinação. Na próxima vez que você ver o Tio Sam, lembre-se da interessante história de sua criação e da pessoa que o inspirou. Quando Gabe Newell prendeu um hacker, depois que um hacker alemão vazou o código-fonte do seu jogo favorito, Half-Life 2, o mundo dos games ficou em choque. O vazamento ameaçou não só o lançamento do jogo, mas também afetou seriamente os desenvolvedores da Valve, empresa cofundada por Newell. Para lidar com esse problema grave, Newell, conhecido por suas abordagens inovadoras, decidiu se unir ao FBI. Eles criaram um plano astuto para atrair o hacker aos Casirunari, sob o pretexto de uma entrevista de emprego. Essa intrigante estratégia não era apenas sobre prender o hacker, mas também mostrava como as empresas de jogos levam a cibersegurança a sério. No entanto, assim que o plano foi iniciado, as autoridades alemãs prenderam o hacker, frustrando a operação antes que ele pudesse embarcar no avião. Esse episódio surpreendente revela até onde pessoas e organizações estão dispostas a ir para proteger sua propriedade intelectual, destacando a constante luta contra o cybercrime na indústria dos jogos. Você conhece a história da marca Tiffany Blue? Esse tom único, associado ao luxo e à elegância, pertence à famosa joalheria Tiffany & Co. Apresentado pela primeira vez na década de 1830, o Tiffany Blue não é apenas uma cor, é um símbolo que representa o compromisso da marca com a qualidade e a sofisticação. Na verdade, a empresa reconheceu a força única desse tom e o registrou oficialmente como marca em 1998. Isso significa que a Tiffany & Co. tem direitos exclusivos sobre esse lindo azul, tornando ilegal o uso por outras empresas de maneiras que possam confundir os consumidores. A cor é tão amada que pode evocar sentimentos de emoção e expectativa, especialmente ao receber um presente da Tiffany. Imagine abrir uma linda caixa decorada com esse azul característico. Não é de se admirar que esse tom agora faça parte da cultura popular, aparecendo na moda e na decoração. Da próxima vez que você ver o Tiffany Blue, lembre-se, não é apenas uma cor, é uma poderosa declaração de marca. Difícil de acreditar, mas o dinheiro pode desaparecer da noite para o dia. Na Coreia do Norte, houve uma chocante reavaliação da moeda, que desvalorizou drasticamente as economias das pessoas em um instante. Imagine acordar e descobrir que seu dinheiro suado só pode comprar um pão. Esse repentino tremor financeiro forçou muitos cidadãos a se adaptarem rapidamente, pois muitos só podiam arcar com produtos básicos. As consequências afetaram não apenas o conforto. Famílias inteiras enfrentaram a ameaça da fome, mostrando como a estabilidade financeira pode desmoronar rapidamente. As economias desapareceram e as pessoas tiveram que repensar sua vida cotidiana e hábitos de consumo, frequentemente priorizando comida e segurança. Esse evento abalou não apenas vidas individuais, mas também destacou a fragilidade dos sistemas econômicos, onde mudanças repentinas podem causar caos, levantando a questão: será que as economias de alguém estão realmente seguras? O que acontecerá a seguir em condições tão imprevisíveis? Você sabia que o serviço militar obrigatório terminou em 1973? Essa mudança significativa ocorreu após muitos anos de intensos debates e descontentamento público durante a Guerra do Vietnã. Antes disso, nos IUA, o serviço militar obrigava jovens homens a servir no exército, o que frequentemente gerava medo e protestos entre os convocados.
Com o aumento da controvérsia sobre a guerra, muitos americanos começaram a questionar a moralidade do serviço militar obrigatório. Quando o serviço foi oficialmente encerrado, o exército dos Ewatsili passou a ser totalmente voluntário, permitindo que as pessoas escolhessem se queriam servir, ao invés de serem forçadas por lei. Essa mudança não apenas transformou a estrutura do exército, mas também refletiu a mudança de atitude em relação à guerra e ao serviço. Hoje, o exército voluntário continua a cumprir suas funções, mas a história do serviço militar obrigatório nos lembra dos sacrifícios feitos durante os conflitos e da importância da escolha individual ao servir o país. Você vai se surpreender ao descobrir que o futebol nos une. Esse esporte incrível não é apenas o mais popular do mundo. Ele aproxima pessoas de diferentes origens, independentemente da cultura ou geografia. Imagine estádios lotados de torcedores, agitando bandeiras, cantando músicas e apoiando seus times. Esteja você em uma grande cidade ou em um pequeno vilarejo, o futebol cria uma conexão única entre estranhos. Durante os jogos, as emoções compartilhadas geram sentimentos intensos, fazendo com que os torcedores se sintam como uma grande família. Países em todos os continentes celebram o futebol com torneios emocionantes, como a Copa do Mundo da FIFA, onde nações competem por glória e orgulho. Esses eventos mostram não apenas o amor pelo jogo, mas também o forte espírito comunitário que o futebol promove. De parques urbanos a ligas profissionais, os campos de futebol são locais de encontro, criando amizades e memórias que duram a vida toda. Não é incrível como um único esporte pode derrubar barreiras e conectar pessoas ao redor do mundo? Porque o Japão leva a sério os respingos de carros. No Japão, existem multas reais para motoristas que molham pedestres ao passar por poças. Essa lei incomum destaca a seriedade do país em relação à segurança nas estradas, mostrando que as vias não são para brincadeiras aquáticas. Imagine que você está andando na rua e de repente é molhado por um carro que passa. Muitos achariam isso um choque. Essa lei não é apenas uma piada, ela promove a conscientização e o respeito entre motoristas e pedestres. Afinal, ser surpreendido por um banho inesperado pode estragar seu dia e até causar acidentes. A lei lembra que todos compartilham a estrada e devem cuidar uns dos outros. Portanto, se você dirige no Japão, lembre-se, evite respingos em pedestres e mantenha as ruas seguras e secas. O que você acha dessa perspectiva interessante sobre as regras de trânsito? A Lua realmente influencia nossos dias? Ao longo de milhões de anos, a Lua tem se afastado lentamente da Terra, e esse processo tem um impacto surpreendente em nosso planeta. Com a diminuição da gravidade da Lua, as forças das marés que afetam nossos oceanos também mudam. Essas forças das marés são importantes para como medimos nossos dias. Hoje, um dia dura 24 horas, mas à medida que a Lua continua se afastando, especialistas preveem que um dia pode chegar a 25 horas em um futuro distante. Isso significa que nosso ritmo diário mudará drasticamente, afetando tudo, desde nossos ciclos de sono até como medimos o tempo. Imagine um mundo onde o dia é mais longo, alterando não apenas nossos hábitos, mas também a dinâmica entre a Terra e seu satélite mais próximo. Não é incrível pensar que algo tão distante pode influenciar nossa vida cotidiana? Você já se perguntou por que os cactos são tão protegidos? No Arizona, cortar certos tipos de cactos, como o famoso saguaro, pode resultar em sérias consequências legais, incluindo penas de prisão de mais de 20 anos. Essa posição rigorosa destaca a importância dessas plantas para o ecossistema e a cultura local. Os cactos desempenham um papel fundamental no ambiente desértico do Arizona, fornecendo alimento e abrigo para a fauna local, incluindo aves e pequenos mamíferos. Eles também têm um significado cultural para muitas comunidades indígenas, que os veem como símbolos de resistência e sobrevivência. Com sua capacidade de armazenar água e sobreviver em condições adversas, os cactos são verdadeiros sobreviventes no deserto. Ao protegê-los, a lei busca preservar a biodiversidade que torna o Arizona único. Então, da próxima vez que você ver um cacto na natureza, lembre-se de que não é apenas uma planta, é uma parte importante da comunidade desértica, que merece respeito e proteção. Você já se perguntou como funcionam os incríveis elevadores duplos? Inaugurados em 2002, esses elevadores impressionantes possuem 3 cabines duplas, cada uma capaz de acomodar 46 pessoas ao mesmo tempo. Imagine como é eficiente mover tantas pessoas, de forma rápida e suave, em apenas 2 minutos.
Esses elevadores foram projetados para otimizar o espaço e reduzir o tempo de espera, tornando-os ideais para edifícios movimentados com grande fluxo de pessoas. O design inovador permite que os passageiros em ambos os andares entrem e saiam ao mesmo tempo, melhorando o fluxo de pessoas. Essa tecnologia não só economiza tempo, mas também dá um toque moderno à arquitetura urbana. Embora muitos elevadores sejam de um único andar, os modelos duplos como esses são uma maravilha da engenharia, mostrando como a criatividade pode transformar experiências cotidianas. Você já teve a experiência de andar em um elevador duplo? Você sabia que seus rins recebem uma enorme quantidade de sangue? É impressionante, mas cerca de 25% do sangue bombeado pelo seu coração vai para esses dois órgãos em forma de feijão. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem do sangue, na remoção de resíduos e na manutenção do equilíbrio de eletrólitos. Com esse fluxo sanguíneo significativo, eles conseguem realizar sua função de manter o equilíbrio no corpo. Isso significa que ajudam a controlar o nível de hidratação e a manter a pressão arterial. Cada rim contém cerca de 1 milhão de pequenas unidades filtrantes chamadas néfrons, onde ocorre esse incrível processo de filtragem. Quando o sangue passa pelos néfrons, os resíduos são removidos e, eventualmente, eliminados na urina. Então, da próxima vez que você pensar em como seu corpo gerencia seus sistemas, lembre-se de que seus rins estão trabalhando arduamente, recebendo 1/4 do volume de sangue que seu coração bombeia. Não é incrível? Você já ouviu falar da Lei Única sobre Trabalhos Rodoviários em Indiana? De forma interessante, Indiana exige que homens de 18 a 50 anos trabalhem 6 dias por ano em estradas públicas. Essa lei incomum provavelmente remonta aos primeiros dias do estado, quando a infraestrutura estava se desenvolvendo, destacando um tempo em que os membros da comunidade se envolviam ativamente na manutenção do seu entorno. Imagine jovens com ferramentas trabalhando na pavimentação e reparo de estradas, criando um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. Embora você possa se perguntar se leis assim ainda são relevantes hoje, elas ilustram como a atividade cívica fazia parte da vida cotidiana. Hoje em dia, leis desse tipo são raras, tornando a exigência de Indiana um fato histórico único, que desperta interesse pela evolução do serviço público e pela participação na vida comunitária. O que você acha dessa combinação de tradição e dever? Por que as vendas de álcool aos domingos variam tanto? Em alguns estados dos séculos Irameua, leis limitam a venda de álcool aos domingos, devido a tradições religiosas históricas. Essas leis surgiram nos anos 1600 como Leis Azuis, que buscavam preservar rituais religiosos aos domingos, restringindo atividades como compras e consumo de álcool. Embora essas leis tenham se tornado mais flexíveis ao longo do tempo, alguns estados ainda as mantêm, influenciados por valores culturais e sociais. Curiosamente, armas de fogo podem ser compradas em qualquer dia da semana e quase a qualquer hora, o que destaca um contraste interessante entre as restrições ao álcool e a venda de armas. Essa situação levanta questões e debates sobre valores sociais e regulamentação. Com mais pessoas buscando relaxar as restrições ao álcool nos finais de semana, a pergunta permanece: essas leis deveriam se adaptar às visões modernas, enquanto a venda de armas de fogo continua sem limitações? Já experimentou o pambazo? É uma delícia mexicana. Este prato tradicional é não apenas saboroso, mas também muito popular em festas e feiras de rua por todo o México. O pambazo é uma criação única feita de pão denso, que se mantém firme sob um molho picante e saboroso chamado aguachile. Imagine morder uma massa macia, cheia de sabor, mas que não desmorona. O molho, feito com pimenta guajillo, dá uma cor vermelha vibrante e uma profundidade de sabor que agrada seu paladar. Os vendedores costumam servir o pambazo com recheios de batata, chorizo ou outros ingredientes deliciosos, garantindo que cada mordida seja cheia de sabor. Seja em um movimentado mercado de rua ou em um evento festivo, o pambazo une as pessoas, tornando cada ocasião especial. A combinação de texturas, as bordas crocantes do pão, o molho suave e o recheio substancial cria uma experiência culinária verdadeiramente inesquecível. Portanto, da próxima vez que você quiser experimentar os verdadeiros sabores mexicanos, não perca a oportunidade de provar este prato apetitoso que reflete o espírito da culinária mexicana. Você já ouviu as rimas rápidas do Eminem em Rap God? Essa música icônica quebrou o recorde de palavras em um hit,
com mais de 1.500 palavras em pouco mais de 6 minutos. Imagine só, Eminem entrega algumas linhas com uma velocidade impressionante, mais de 6 palavras por segundo, mostrando não apenas suas habilidades verbais excepcionais, mas também a complexidade e profundidade de sua música. Rap God não é apenas uma exibição de velocidade, também possui muitas rimas complexas, jogos de palavras inteligentes e temas multilayer que ressoam com os ouvintes. Na canção, ele reflete liricamente sobre sua jornada na indústria musical, sua influência e os desafios que enfrentou. Essa faixa gerou discussões sobre o rap como forma de arte e inspirou muitos artistas iniciantes a expandirem seus limites. A capacidade de Eminem de pronunciar tantas palavras rapidamente, mantendo o ritmo e o fluxo, é simplesmente impressionante. Como ele conseguiu alcançar esse resultado incrível e o que isso significa para o futuro da música rap. Por que a preocupação de alguém esfria a mente? Quando estamos cansados ou entediados, nosso cérebro pode superaquecer, o que nos deixa sonolentos. Curiosamente, um pequeno desvio, como a preocupação de alguém, pode trazer um ar fresco à situação. Esse impulso de nova estimulação ajuda a regular a temperatura do cérebro, mantendo nossa atenção quando a fadiga chega. Pense nisso, quando alguém te distrai de forma divertida durante um trabalho monótono, você não apenas quebra a rotina, você dá ao seu cérebro uma chance de esfriar e se renovar. É uma maneira incrível de como nossas interações sociais podem ser benéficas, mostrando que um pouco de preocupação pode não ser tão ruim assim. Então, da próxima vez que você sentir sua energia diminuindo, talvez seja uma boa ideia conversar com um amigo ou buscar uma distração divertida. Isso é exatamente o que você precisa para manter a clareza mental. É verdade que os embriões começam como células únicas? Antes de nascermos, cada um de nós começa apenas com uma célula. Durante a concepção, o espermatozoide se une ao óvulo e essa célula fertilizada, chamada zigoto, inicia uma jornada incrível. Por cerca de meia hora, esse zigoto é a única célula existente e se divide rapidamente. À medida que se divide e cresce, o zigoto se transforma de uma célula em um embrião multicelular. Cada divisão é um passo importante que leva à formação de diferentes tipos de células, que eventualmente se desenvolvem em partes essenciais do nosso corpo, como órgãos, músculos e pele. Essa fase inicial do desenvolvimento é fascinante, pois mostra o plano complexo da vida, escondido em nosso DNA. Quando essas primeiras células começam a se multiplicar, o processo de formação de um ser humano complexo se inicia. Então, da próxima vez que você pensar sobre o começo da vida, lembre-se de que você começou como apenas uma pequena célula. Que início incrível! Acredite ou não, mas Norilsk tem uma história sombria. Esta cidade severa, localizada além do Círculo Polar Ártico, foi construída por prisioneiros do Gulag soviético nos tempos mais sombrios do regime. Imagine um lugar onde a temperatura cai a impressionantes 55 graus Celsius, criando uma atmosfera gelada, onde apenas alguns conseguem sobreviver. Norilsk é conhecida não apenas pelo frio extremo, também sofre com forte poluição. O ar está cheio de dióxido de enxofre e metais pesados, envenenando o meio ambiente e transformando a neve não só em branca, mas às vezes em preta ou vermelha. Essa poluição causa chuvas ácidas, prejudicando tanto a natureza quanto a saúde das pessoas. Viver em Norilsk é uma luta constante contra as forças da natureza e os perigos industriais. O que um dia foi uma cidade vibrante se tornou um lembrete sombrio de seu passado, mostrando como a indústria e as dificuldades moldaram sua identidade. Apesar das condições difíceis, as pessoas continuam a viver lá, demonstrando resiliência e um estilo de vida único. O que isso nos diz sobre a resistência humana? Seremos capazes de prosperar em tais condições? Você sabia que a Bayer já vendeu heroína como remédio? Em 1898, a famosa empresa farmacêutica Bayer lançou o diacetilmorfina, chamado de heroína. A empresa afirmava que esse novo medicamento não só suprimia a tosse de forma eficaz, mas também ajudava na dependência de morfina, alegando que não causava vício. Inicialmente, muitos médicos acreditaram nas propriedades milagrosas da heroína, usando-a para tratar tudo, desde tosse até dores intensas. No entanto, a empolgação não durou muito. Com o aumento do número de usuários, ficou claro que a heroína causava forte dependência e não era uma alternativa segura como prometido. Essa reviravolta levou a sérios problemas de saúde pública e mudou nossa percepção sobre drogas hoje.
A introdução da heroína pela Bayer nos lembra da importância de abordar novos medicamentos com otimismo e cautela. Você consegue acreditar que uma substância narcótica já foi considerada uma cura milagrosa? O que realmente aconteceu com Eva Perón? Nos últimos meses de sua vida, a amada primeira-dama da Argentina, segundo rumores, passou por uma lobotomia. Esse procedimento controverso não foi feito para tratar doenças mentais, mas para aliviar dores intensas, ansiedade e agitação causadas por seu câncer terminal. Documentos médicos indicam que a cirurgia pode ter sido realizada sem o pleno entendimento de Eva, o que adiciona um aspecto sombrio à sua trágica história. Conhecida por sua dedicação aos pobres e pela luta pelos direitos das mulheres, Eva Perón continua a ser uma figura icônica na história da Argentina. Muitos admiravam sua força e compaixão, mas esse lado obscuro de seus últimos dias levanta questões sobre a moralidade dos procedimentos médicos realizados em pacientes em sofrimento. A operação foi realmente justificada, ou ela silenciou uma mulher que inspirou milhões? O legado de Eva Perón não se resume apenas às suas conquistas, mas também aos mistérios e controvérsias que cercam seus últimos dias. Descubra a casa de cabeça para baixo na Colômbia. Esta atração fascinante inverte a ideia de uma casa tradicional, literalmente. Localizada no centro da Colômbia, este edifício inusitado parece uma casa comum, mas por dentro tudo está de cabeça para baixo. Os visitantes entram e veem móveis, luminárias e até banheiros pendurados no teto, criando uma experiência visual impressionante. A arquitetura inteligente desafia nossas noções de gravidade e proporciona aos turistas momentos inesquecíveis. Milhares de pessoas visitam este lugar curioso todos os anos, e não é à toa que a casa de cabeça para baixo se tornou uma atração imperdível. Não é apenas uma ótima oportunidade para fotos. Isso provoca curiosidade e discussões entre amigos e familiares. Imagine passar pela sala de estar, onde o sofá está no teto. O que você faria? Este lugar peculiar foi feito para diversão e para explorar como percebemos o mundo. Você sabia sobre a embaixada falsa dos EUA em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos EUA em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados. Tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Você ficará surpreso ao saber que jaguares podem sentir euforia. Esses majestosos grandes felinos se comportam de maneira curiosa na natureza, buscando intencionalmente raízes alucinógenas. Ao consumir essas plantas, os jaguares intensificam seus sentidos, o que os ajuda na caça. Imagine-se se esgueirando pela selva, com seus sentidos aguçados para captar o menor movimento ou som. Esse estado natural de euforia lhes dá uma vantagem ao perseguir presas esquivas. Os jaguares precisam ser caçadores cautelosos, e ao comer essas raízes, eles criam uma percepção aguçada do mundo ao seu redor. Pesquisadores acreditam que esse comportamento único destaca a complexa relação entre esses incríveis animais e seu habitat, mostrando-nos que a natureza está cheia de surpresas que até os especialistas ainda estão descobrindo. Então, da próxima vez que você pensar nos jaguares, lembre-se de que eles podem simplesmente embarcar em uma viagem para garantir que sua próxima refeição seja bem-sucedida. O condicionamento pode realmente causar problemas de saúde mental em uma semana? A resposta é sim. O condicionamento psicológico pode levar a mudanças significativas no estado mental, mesmo em pessoas que nunca enfrentaram tais problemas. Após uma série de eventos negativos ou estresse intenso, uma pessoa pode desenvolver sintomas de um transtorno mental sério em poucos dias.
A ansiedade, depressão ou até mesmo PTSD podem surgir como reação a pressões esmagadoras. Fatores como trauma ou condições estressantes são fundamentais. Por exemplo, alguém que enfrenta críticas constantes ou abuso emocional pode rapidamente se sentir preso em um ciclo de medo e desespero. A resposta do cérebro a essas condições pode ser alarmante, pois padrões não saudáveis se formam e se solidificam. Compreender esse fenômeno destaca a importância da conscientização sobre saúde mental e a necessidade de um ambiente de apoio. Isso nos alerta sobre como tratamos os outros e a nós mesmos, mostrando que a intervenção precoce pode fazer a diferença. Então, estamos cientes do impacto de nossas palavras e ações no bem-estar mental? O que realmente define as regras de uso do banheiro no sábado? Algumas interpretações rigorosas da lei judaica, conhecida como halachá, proíbem uma série de ações neste dia sagrado, incluindo o uso do banheiro. Isso pode causar grande desconforto para aqueles que seguem essas regras estritamente. O sábado deve ser um dia de descanso e reflexão espiritual, mas para muitos, gerenciar as necessidades físicas se torna um dilema. Os observadores frequentemente se veem diante da escolha entre seguir as tradições e atender às necessidades físicas. Neste dia, o descanso é prioridade, o que implica evitar atividades cotidianas, mas as necessidades do corpo permanecem. Às vezes, surgem soluções criativas, como mudar os hábitos alimentares na sexta-feira para reduzir o número de idas ao banheiro. Cada pessoa tem sua própria experiência, e essas interpretações podem influenciar a forma como as pessoas abordam a observância das tradições. Como as tradições afetam nossa vida cotidiana, especialmente nas condições modernas. O que realmente faz os samoyedos sorrirem? A raça samoyedo é conhecida não só pelo seu pelo branco e fofo, mas também pelo seu caráter incrivelmente amigável. Esses cães costumam ter um sorriso largo e alegre, e isso não é só para impressionar. Os samoyedos foram originalmente criados pelo povo samoyedo na Sibéria para ajudar a pastorear renas e puxar trenós. Sua natureza amigável os torna ótimos companheiros, mas isso também significa que não são bons para a guarda. Em vez de latir ferozmente ou atacar intrusos, os samoyedos costumam receber ameaças potenciais com um rosnado divertido e um rabo abanando. Essa abordagem despreocupada pode ser encantadora, mas não é ideal para um cão de guarda. Então, se você está procurando um vigilante, talvez seja melhor escolher outra raça. Mas se você precisa de um amigo alegre que ilumine seus dias, o samoyedo é o companheiro perfeito. Como resistir a esse sorriso? É verdade que os bufões eram espiões? Com certeza. Nos palácios históricos, os bufões costumavam usar trajes coloridos, que pareciam ridículos, mas na verdade tinham bolsos secretos. Porque um entretenedor na corte precisaria de compartimentos secretos? Esses astutos personagens frequentemente desempenhavam o papel de espiões ou mensageiros. Enquanto faziam os nobres rirem com suas travessuras, podiam discretamente transmitir mensagens importantes ou ferramentas. Imagine um bufão contando uma piada enquanto entrega notícias sobre um reino rival ou até mesmo planos de um evento real. Essa dupla função ajudava-os a manter boas relações com a família real, pois eram confiáveis tanto para entreter quanto para coletar informações. Esse aspecto fascinante dos bufões mostra como entretenimento e política se entrelaçavam de maneiras surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um bufão na história ou em um filme, lembre-se de que em seu traje colorido há muito mais do que parece à primeira vista. Acredite ou não, mas novos animais não foram domesticados. Nos últimos 4.000 anos, dependemos de um grupo limitado de animais que foram domesticados na antiguidade, incluindo cães, gatos, gado e galinhas. Esses animais não só se tornaram nossos companheiros, mas também desempenharam um papel fundamental na agricultura, moldando a civilização humana como a conhecemos. Embora tentativas modernas de domesticar animais como zebras sejam feitas, muitas vezes falham devido à sua natureza complexa e características biológicas únicas. A domesticação não é apenas manter um animal em casa. Requer um longo processo de criação, ao longo de gerações, para criar um companheiro ou trabalhador confiável e sociável. O fato de não termos conseguido incluir novas espécies em nosso grupo de animais domesticados destaca as profundas raízes de nossas relações históricas com esses animais antigos. Você consegue imaginar como seria nossa vida se tivéssemos conseguido domesticar outras espécies? E se eu te disser que Jeff Bezos trabalhou em finanças?
Antes de se tornar o chefe da Amazon em 1994, Bezos foi vice-presidente sênior na empresa de investimentos D.E. Shaw & Co., em Wall Street. Na D.E. Shaw, ele fez parte de uma equipe inovadora que usava algoritmos complexos para negociações financeiras. Essa abordagem avançada para as finanças o fascinou e ajudou a moldar sua futura carreira em tecnologia e comércio. Durante seu tempo lá, Bezos aprimorou suas habilidades analíticas e adquiriu um profundo entendimento da dinâmica de mercado, o que acabou influenciando sua visão para a Amazon. Ao combinar seu conhecimento financeiro com sua paixão por tecnologia, ele conseguiu revolucionar as compras online. Quem diria que uma carreira em Wall Street levaria à criação de um dos mercados online mais famosos do mundo? Fatos surpreendentes sobre os centenários da Sardenha. Esta linda ilha italiana tem uma das maiores concentrações de pessoas com mais de 100 anos. Qual é o segredo deles? Pesquisadores acreditam que é uma combinação de comida saborosa e um estilo de vida ativo. Os sardenhos se alimentam de queijos locais, frutas frescas, legumes e, claro, do maravilhoso vinho. Mas não é só a comida. A paisagem dura da ilha mantém sua atividade física, seja subindo colinas ou trabalhando no jardim. Essa combinação de alimentação saudável e exercícios regulares é fundamental para sua longevidade. Além disso, laços familiares fortes e uma comunidade unida ajudam na saúde mental deles. Quem não gostaria de aproveitar a vida em um lugar tão pitoresco, celebrando seu centenário? O que podemos aprender com esses longevos sobre como viver mais e com mais felicidade? Vamos desvendar a verdade sobre a clonofobia. Esse medo de palhaços afeta muitas pessoas que sentem grande ansiedade ou até pavor ao ver um palhaço, porque alguns acham os palhaços engraçados enquanto outros ficam nervosos. Tudo está na forma como nosso cérebro reage a certos estímulos. Palhaços costumam usar maquiagem colorida e fantasias, criando um contraste forte entre suas intenções alegres e nossas reações instintivas. Essa discrepância visual pode confundir nossas emoções, gerando medo em vez de risadas. Estudos mostram que a clonofobia pode surgir de experiências passadas ou influências culturais, transformando o que deveria ser um encontro divertido em uma fonte de ansiedade. Curiosamente, esse medo também nos lembra como o humor pode ser complexo. O que traz alegria para uns pode causar desconforto em outros. Você já parou para pensar por que algo que deveria nos fazer rir pode nos causar medo? Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes, inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? Vamos revelar a verdade sobre os arco-íris noturnos. Você sabia que os arco-íris podem aparecer não só durante o dia, mas também à noite? Isso mesmo. Quando a luz do sol passa por gotículas de água na atmosfera, ela se refrata e se divide em várias cores, criando aquele lindo efeito em forma de arco que tanto amamos. Se você estiver na rua quando o sol brilhar intensamente e estiver chovendo um pouco, fique atento. Os arco-íris são especialmente vibrantes na hora dourada, esse momento mágico antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Essa combinação de condições, muitas vezes, resulta em um espetáculo incrível, onde as cores parecem dançar no céu. Os arco-íris noturnos podem parecer ainda mais mágicos em comparação com os diurnos, pois brilham contra o fundo do sol poente. Então, da próxima vez que chover e o sol brilhar, lembre-se, um lindo arco-íris noturno pode estar te esperando. Incrível construção com garrafas. Em uma reviravolta interessante na reciclagem, uma cervejaria criou uma garrafa única que pode ser usada como tijolo para construir casas. Essa ideia inovadora visa resolver o problema dos resíduos na indústria de embalagens, unindo criatividade e sustentabilidade.
Cada garrafa tem um design resistente, permitindo que sejam empilhadas como tijolos comuns, o que poderia ser um grande avanço para materiais de construção ecológicos. No entanto, apesar do conceito intrigante e seu potencial para ajudar a resolver a falta de moradia, em algumas regiões, a ideia não conquistou o público e acabou esquecida. Hoje, essa invenção incrível pode ser vista apenas em um museu, simbolizando uma abordagem inventiva que não conseguiu se concretizar. Imagine como seria viver em uma casa construída não apenas de tijolos, mas também de garrafas que um dia contiveram sua cerveja favorita. Seria um ótimo assunto para conversar. Os egípcios realmente construíram a Grande Pirâmide? A Grande Pirâmide de Gizé, concluída há mais de 4.500 anos, é um exemplo impressionante de engenharia antiga. Ela se ergue majestosa sobre o deserto egípcio e foi construída com enormes blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Imagine milhares de trabalhadores colaborando, sem as ferramentas modernas que consideramos comuns. Em vez de guindastes ou tecnologia avançada, os egípcios usaram um sistema inteligente de rampas e alavancas. Esses métodos geniais permitiram que eles levantassem e colocassem pedras pesadas com precisão surpreendente. Mas não era apenas uma questão de tecnologia. A força e a determinação dos trabalhadores foram fundamentais para a criação dessa maravilha. Eles enfrentaram condições extremas, trabalhando sob o sol escaldante, mas sua dedicação resultou em uma estrutura que resistiu ao teste do tempo. A Grande Pirâmide, originalmente construída como tumba do faraó Quéops, continua a atrair a atenção de historiadores e visitantes, despertando curiosidade sobre como uma construção tão grandiosa foi realizada sem recursos modernos. Como eles conseguiram isso? Muitos não sabem, mas lagos podem explodir. As erupções limnéticas são fenômenos naturais fascinantes, mas perigosos, que podem ocorrer em lagos profundos, como o Lago Nyos, em Camarões. Essas erupções acontecem quando o gás carbônico, CO2, se acumula na água, formando uma bolha perigosa sob a superfície. Quando a pressão fica muito alta, a bolha estoura, liberando uma enorme nuvem de CO2 no ar. Essa nuvem pode deslocar o oxigênio ao redor, criando situações ameaçadoras para a vida de pessoas e animais nas proximidades. A erupção limnética mais conhecida ocorreu em 1986, quando quase 1.800 pessoas morreram devido à liberação repentina de CO2 do Lago Nyos. Para evitar tragédias como essa, os cientistas monitoram ativamente os lagos profundos e utilizam métodos como a degaseificação, que ajudam a liberar gases presos de forma segura. Portanto, embora nossos lagos pareçam tranquilos, há um perigo escondido sob a superfície. Prepare-se para se surpreender com o crescimento do seu nariz e orelhas. Ao contrário de muitas outras partes do corpo, o seu nariz e as orelhas continuam a crescer com a idade. Isso pode parecer surpreendente, mas é verdade. Enquanto a maioria das características para de se desenvolver após a puberdade, essas duas são uma exceção. Por que isso acontece? Principalmente por causa da gravidade e do enfraquecimento natural da cartilagem que sustenta essas estruturas. Com o tempo, a gravidade puxa nossas orelhas e nariz, fazendo com que eles fiquem um pouco caídos e se estiquem mais do que quando éramos mais jovens. Essa mudança constante significa que, com a idade, nossos narizes e orelhas podem parecer diferentes, às vezes maiores do que esperávamos. Curiosamente, não se trata da formação de novas células, mas de como a nossa cartilagem existente muda. Então, se você notou mudanças em suas características, saiba que isso é uma parte natural do envelhecimento. Não é incrível como o nosso corpo funciona? Você pode se surpreender. Tigres brancos não são uma espécie separada. Tigres brancos são animais incríveis, com uma mutação genética rara que resulta em sua bela pelagem branca. Você pode pensar que eles são uma subespécie única da família dos tigres, mas não é bem assim. Na verdade, tigres brancos são tigres de Bengala, ou siberianos que herdaram um gene recessivo que afeta a coloração de sua pelagem. Essa característica genética significa que a pelagem branca brilhante, muitas vezes com listras pretas ou marrom escuras, pode aparecer em ninhadas quando ambos os pais carregam esse gene. Na natureza, esses tigres são extremamente raros. Sua coloração única os torna mais visíveis para predadores e menos eficazes como caçadores, por isso é raro vê-los em seu habitat natural. Infelizmente, a beleza deles levou a programas de criação em cativeiro, levantando preocupações sobre a saúde genética e questões éticas. Ao aprender sobre essas criaturas majestosas,
Lembre-se de que tigres brancos não são apenas uma visão bonita. Eles são um lembrete vívido da diversidade da natureza e da importância de preservar seus parentes selvagens. Acredite ou não, as corujas podem girar a cabeça em 270 graus. Essas aves incríveis têm olhos fixos em suas órbitas, por isso não conseguem movê-los como nós. Em vez disso, elas precisam girar a cabeça para olhar ao redor. Felizmente, as corujas têm uma habilidade única. Conseguem girar o pescoço sem interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é possível graças a um suprimento sanguíneo extra no pescoço, permitindo que elas girem a cabeça de forma impressionante. Mas suas incríveis habilidades não param por aí. As corujas também são mestres da audição. Muitas espécies têm orelhas assimétricas, o que desempenha um papel importante em sua estratégia de caça. Com uma orelha mais alta que a outra, elas conseguem captar sutis diferenças nos sons, ajudando-as a encontrar presas, mesmo na completa escuridão. Imagine um predador silencioso deslizando na noite, mirando facilmente em um rato que se move na vegetação. Essa combinação de visão excepcional e audição faz das corujas alguns dos predadores noturnos mais eficazes da natureza. Vamos revelar a verdade sobre Scott James Duane. Sua vida fascinante vai além do seu papel em Jornada nas Estrelas. Nascido no Canadá, Duane não só se tornou um ator querido, mas também serviu corajosamente na Segunda Guerra Mundial. Como soldado, ele passou por momentos intensos que moldaram seu caráter, incluindo uma história incrível sobre um obituário que apareceu durante a guerra. Esse evento tocante destacou a conexão e a camaradagem entre os soldados, enfrentando as realidades do conflito. A capacidade de Duane de cativar o público na tela é alimentada por essas experiências de vida, que unem a intensidade da batalha real à arte da atuação. Sua história demonstra não apenas a indústria do entretenimento, mas também a coragem daqueles que serviram em um dos períodos mais difíceis da história. Como Duane lidou tanto com o campo de batalha, quanto com a atenção do público. Seu caminho é um testemunho de resiliência e talento. Muitos não sabem, mas testes de DNA podem surpreender. Em um caso curioso da Tailândia, um homem faleceu inesperadamente durante um teste de DNA. Esse incidente foi especialmente chocante devido aos detalhes incomuns de sua vida. Ele era conhecido por sua aparência marcante, com olhos azuis e um sorriso amigável que iluminava qualquer ambiente. Amigos o descreviam como uma pessoa enérgica e bondosa, sempre pronta para ajudar ou compartilhar risadas. Infelizmente, embora esse teste deveria esclarecer sua origem genética, ele terminou em uma tragédia inesperada. A súbita morte levantou questões sobre a segurança desses procedimentos médicos. Testes de DNA são geralmente considerados seguros, mas esse caso nos lembra que eventos inesperados podem ocorrer. Como podemos garantir a segurança nessas inovações médicas? Você já explorou a gigantesca exposição do corpo humano? Imagine estar dentro de um enorme modelo do corpo humano, onde você pode explorar seus sistemas complexos como se fosse uma célula. Essa experiência incrível utiliza tecnologia de GPS moderna, permitindo que os visitantes conheçam de perto as maravilhas da anatomia humana. Você pode caminhar pelas artérias, passar pelos órgãos e até descobrir como as células se comunicam. A exposição foi criada para ser divertida e educativa, tornando-se adequada para todas as idades. Durante a sua jornada, você encontrará exposições interativas que explicam como diferentes partes do corpo trabalham juntas para manter nossa vida. Seja você um adolescente curioso ou um adulto querendo atualizar seus conhecimentos, essa aventura imersiva oferece uma maneira inesquecível de entender como nosso corpo funciona. Então, você já se perguntou como é encolher e explorar os mecanismos internos de si mesmo? É uma experiência única. E se eu te contar sobre o louva-a-Deus violinista? Esse inseto incrível, conhecido cientificamente como Gongalus gongalotes, é um verdadeiro mestre do disfarce na natureza. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, ele usa suas patas longas para imitar galhos, permitindo que se misture perfeitamente ao ambiente. Essa camuflagem impressionante o ajuda a escapar de predadores, enquanto espera pacientemente por uma presa desavisada que se aproxime demais. O louva-a-Deus violinista até se balança suavemente, como um galho ao vento, o que intensifica seu disfarce e o torna mais difícil de notar, tanto para a presa quanto para os predadores. Esses louva-a-Deus vivem em diversos lugares, incluindo florestas tropicais, e não apenas se escondem com maestria.
Eles também são criaturas fascinantes que encantam pesquisadores e amantes da natureza. Suas adaptações únicas mostram as maravilhas da evolução e como os insetos desenvolveram estratégias incríveis de sobrevivência. Você consegue imaginar um mestre do disfarce se escondendo nas árvores. Você consegue adivinhar o que realmente controla nosso corpo? Mais da metade do corpo humano é composta por bactérias. Na verdade, temos mais bactérias em nosso corpo do que células próprias, o que as torna uma parte importante de nós. Para se ter uma ideia, cerca de 56% de uma pessoa média é formada por esses pequenos micro-organismos. Eles não são apenas inativos, desempenham um papel vital na manutenção da nossa saúde, desde ajudar na digestão até proteger contra patógenos nocivos. Essas bactérias contribuem para o nosso bem-estar geral. Trilhões desses pequenos amigos habitam nossos corpos, e cada pessoa possui um microbioma único, que pode ser comparado a uma impressão digital feita de bactérias. Então, da próxima vez que alguém disser que somos principalmente humanos, lembre-os de que também somos uma comunidade vibrante de bactérias. Não é incrível como nossa saúde está ligada a esses habitantes invisíveis? Você já pensou nos prazos de Elon Musk? Em sua empresa de carros elétricos, a Tesla, ele frequentemente estabelece metas ambiciosas que geram interesse e debates. O termo tempo de Elon se popularizou para descrever essas previsões ousadas. Por exemplo, Musk anunciou que a Tesla produziria 500 mil carros por ano até 2018. Tanto os entusiastas quanto os céticos acompanharam isso de perto, mas essa meta só foi alcançada em 2020, porque os prazos são adiados. Alguns culpam problemas na cadeia de suprimentos, enquanto outros acreditam que a pressão intensa por inovações faz Musk expandir os limites do possível. Apesar dos atrasos, a Tesla se tornou líder no mercado de carros elétricos, revolucionando nossa visão sobre transporte. É apenas uma questão de expectativas irreais, ou Musk realmente busca mudar o mundo? Prepare-se para explorar as emocionantes altas e baixas de suas estratégias. Você sabia sobre o escândalo inesperado de Clinton com Jennifer Flowers? Em 1992, o ex-presidente Bill Clinton enfrentou sérias acusações de um romance de quase 10 anos com a cantora de cabaré Jennifer Flowers. Essa declaração chocante surgiu durante a primeira campanha eleitoral de Clinton e rapidamente se tornou uma sensação na mídia. Flowers afirmava que teve um relacionamento romântico prolongado com Clinton, o que gerou tanto desconfiança quanto curiosidade. Quando a notícia veio à tona, Clinton negou veementemente as acusações, dizendo que nunca teve um romance com ela. Esse escândalo gerou uma onda de controvérsias, afetando a opinião pública e colocando sua campanha sob intenso escrutínio. A forma como Clinton lidou com a situação também levantou questões sobre sua honestidade e confiabilidade. Quando políticos enfrentam problemas pessoais assim, isso se torna um importante teste de seu caráter e capacidade de liderança. Esse incidente não apenas impactou a presidência de Clinton, mas também mostrou como a atenção da mídia pode transformar problemas pessoais em crises políticas, influenciando o curso da história. O que você acha que os escândalos fazem com os políticos? A piscina suspensa em Houston, Texas, é uma impressionante piscina localizada a 150 metros de altura. Imagine nadar em uma piscina de vidro acrílico de 20 centímetros de espessura, que permite ver as ruas movimentadas lá embaixo. Esta piscina única está pendurada entre duas vigas de concreto, oferecendo aos nadadores uma vista deslumbrante, difícil de encontrar em outro lugar. Ao nadar, você sente uma emoção incrível, como se estivesse no ar, com a cidade se estendendo abaixo de você. Se você busca adrenalina ou apenas quer aproveitar a natação de um jeito especial, a piscina suspensa certamente vai te impressionar. Já pensou que nadar poderia ter uma vista tão incrível e um pouco de adrenalina? Não é apenas uma piscina, é uma aventura inesquecível que combina arquitetura, design e entretenimento, atraindo tanto moradores quanto turistas. Então, se você estiver em Houston, não perca a chance de nadar na piscina que está literalmente acima de tudo. As gatas himalaianas precisam de cuidados com o pelo. Essas lindas gatas são conhecidas não só pela beleza, mas também pelo pelo longo e sedoso que encanta a todos. As gatas himalaianas foram criadas na década de 1930
cruzando gatas siamesas e persas, e possuem uma bela combinação de cores e padrões que precisam de cuidados regulares para se manterem deslumbrantes. Devido ao pelo denso, podem se formar nós, o que pode ser desconfortável. Para que o pelo fique saudável e brilhante, os donos devem escovar a gata diariamente, usando as ferramentas adequadas para desfazer os nós com cuidado. Cuidados regulares também ajudam a reduzir a queda de pelo, o que pode ser útil para pessoas alérgicas. Além disso, é uma ótima oportunidade para se aproximar do seu amigo peludo. Se você está pronto para receber uma gata himalaiana em sua casa, prepare-se para dedicar tempo aos cuidados dela. Afinal, uma gata feliz é uma gata bem cuidada. Você está pronto para o desafio dos cuidados? Você sabia que nas cavernas pode haver seu próprio clima? No incrível mundo da geologia, algumas cavernas, como a fascinante Caverna de Cristais no México, apresentam fenômenos climáticos surpreendentes que são completamente diferentes do que acontece do lado de fora. Imagine entrar em uma caverna brilhante, cheia de enormes cristais de selenita, e de repente sentir um calor e uma umidade extremos. Essas condições únicas surgem porque as cavernas retêm umidade e calor, criando seu próprio mini-clima. Ao contrário do mundo exterior, onde a temperatura pode variar bastante, o ar dentro pode ser quente e úmido, criando uma atmosfera quase tropical. Enquanto as estações mudam na superfície, na caverna está sempre úmido e quente. Essa discrepância leva ao surgimento de ecossistemas incríveis, onde formações minerais específicas e brotos prosperam. A combinação de calor e umidade favorece a formação de formas geológicas únicas. Na próxima vez que você pensar nas maravilhas da natureza, considere os climas ocultos que estão sob nossos pés. O que mais essas misteriosas cavernas podem esconder? E se eu disser que a Coca-Cola Diet pode flutuar? Tudo se resume à densidade e ao açúcar. Quando você joga uma lata de Coca-Cola comum na água, ela afunda como uma pedra. Por quê? A Coca-Cola comum está cheia de açúcar, o que a torna mais densa que a água. A alta concentração de açúcar afeta seu peso e a faz afundar. Por outro lado, uma lata de Coca-Cola Diet, que usa adoçantes artificiais em vez de açúcar, é muito menos densa. Essa menor densidade permite que ela flutue na superfície. É uma maneira divertida de ver como algo simples como um refrigerante pode mostrar os princípios de flutuabilidade e densidade em ação. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa na piscina ou em um piquenique, experimente esse experimento simples com seus amigos. Qual lata você acha que vai flutuar? Você pode se surpreender com o resultado. A ciência pode ser muito divertida, especialmente quando está relacionada a algo tão familiar como uma lata de refrigerante. Os manatins, também conhecidos como vacas marinhas, são mamíferos aquáticos pacíficos que vivem em águas quentes e rasas. Esses seres incríveis são herbívoros, o que significa que se alimentam principalmente de ervas marinhas, algas e outras plantas aquáticas. Infelizmente, seu comportamento calmo e natação lenta os torna vulneráveis a perigos, especialmente colisões com barcos. Crescendo até 3 metros de comprimento e pesando mais de 450 quilos, é difícil acreditar que algo tão grande enfrente tantas ameaças. Em muitas regiões, os manatins são considerados em perigo de extinção, levando a esforços de conservação. Em diferentes países, existem leis para proteger esses adoráveis gigantes, garantindo a preservação de seus habitats e limitando a velocidade de barcos em áreas críticas. A chave para proteger os manatins é a conscientização. Quanto mais soubermos sobre seus hábitos e habitats, melhor poderemos protegê-los. Ao espalhar informações, podemos ajudar a garantir que esses gigantes pacíficos continuem a alegrar nossas águas para as futuras gerações. O que você pode fazer para ajudar a proteger os manatins e seus habitats? Você pode se surpreender. Sonhar de forma maladaptativa é uma realidade. Esse estado fascinante permite que as pessoas escapem das dificuldades do dia a dia, criando mundos de fantasia complexos em suas mentes. Diferente do sonhar comum, que todos nós experimentamos de vez em quando, o sonhar maladaptativo pode se tornar um hábito que afeta negativamente a vida cotidiana. Aqueles que enfrentam isso frequentemente se perdem em histórias complicadas, às vezes por horas, usando essas fantasias vívidas como uma forma de lidar com a dor emocional ou o estresse. Imagine criar histórias inteiras com personagens e aventuras, apenas para perceber que essa forma de fuga tem consequências, como negligenciar responsabilidades e relacionamentos reais.
Embora inicialmente possa parecer inofensivo ou até agradável, o sonhar maladaptativo pode impedir o crescimento pessoal e o bem-estar. Compreender esse estado pode ajudar aqueles que lidam com isso a encontrar o apoio necessário para viver uma vida bem-sucedida na realidade. Por que o túnel Goyang fascina tantas pessoas? Esta incrível estrutura, escavada à mão por apenas 13 moradores na década de 1970, demonstra a determinação e a criatividade de seus criadores. Com 1,2 quilômetros de comprimento e 5 metros de altura, o túnel Goyang é não apenas uma grande conquista de engenharia, mas também é considerado um dos lugares mais perigosos da China. Os moradores trabalharam incansavelmente por 5 anos, usando apenas ferramentas simples e suas próprias mãos para atravessar rochas duras, mostrando como um pequeno grupo pode alcançar grandes objetivos com perseverança. Originalmente destinado a servir como abrigo durante conflitos, este túnel é um forte lembrete do passado, entrelaçando história, sacrifícios e o espírito humano. Apesar de sua origem, o túnel continua a ser um lugar perigoso hoje, com trechos desmoronados e passagens estreitas. Visitantes interessados em sua história frequentemente se aproximam com cautela, conscientes tanto de sua importância histórica quanto dos riscos envolvidos. Então, o que leva as pessoas a explorar um lugar tão arriscado? Você já se perguntou quantos insetos existem aqui? Nos Estados Unidos vivem incríveis 91 mil espécies diferentes de insetos. Essa diversidade é apenas uma pequena parte da população global de insetos, que conta com cerca de 1,5 milhão de espécies em todo o mundo. Os insetos desempenham um papel importante em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, reciclam nutrientes e servem de alimento para muitos outros animais. Você pode se surpreender ao saber que eles podem ser encontrados em quase todos os cantos da Terra, desde florestas tropicais densas até desertos áridos. Eles são não apenas essenciais para o meio ambiente, mas alguns insetos, como as abelhas, têm um impacto direto na nossa segurança alimentar. Com tantas espécies, os cientistas estão constantemente descobrindo novas e estudando seus comportamentos e características únicas. Então, da próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que há um mundo inteiro de insetos esperando para ser explorado. Você sabia que os músculos têm o nome de camundongos? A palavra músculo vem do latim musculus, que significa pequeno camundongo. Esse nome curioso surgiu entre os antigos romanos, que notaram que quando as pessoas contraem os músculos, isso se parece com pequenos camundongos correndo sob a pele. Imagine só, essa visão interessante do nosso corpo nos dá uma maneira divertida de pensar sobre ele. Os músculos não são apenas tecido, são partes vivas e em movimento que nos ajudam a andar, correr e até dançar. Os romanos perceberam a conexão entre a tensão e o movimento, e essa interpretação criativa perdurou ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você for à academia ou se esticar após um longo dia, lembre-se de que você não está apenas mostrando bíceps fortes, você está revelando um pequeno camundongo em seus músculos. Não é uma maneira divertida de apreciar nossa anatomia? E se eu te contar sobre as ranhuras na moeda de 25 centavos? Na moeda americana de 25 centavos, existem exatamente 119 ranhuras ao redor. Essas pequenas ranhuras foram criadas para evitar fraudes, quando pessoas desonestas raspavam pequenas partes do metal para lucrar com metais preciosos. Embora as moedas de 25 centavos modernas não sejam mais feitas de metais valiosos, as ranhuras tradicionais permanecem como uma característica tátil, ajudando as pessoas a reconhecerem as moedas pelo toque. Isso significa que, mesmo sem ver, você pode rapidamente perceber que está segurando uma moeda de 25 centavos. As ranhuras não só mantêm a conexão com o passado, mas também dão singularidade a cada moeda no seu bolso. Da próxima vez que você jogar uma moeda de 25 centavos, reserve um momento para apreciar esses detalhes sutis, mas importantes, que ajudam a preservar a integridade da nossa moeda. Você sabia que os guarda-chuvas eram apenas para mulheres? Esse fato surpreendente destaca um aspecto interessante da história. Nos séculos 18 e 19, os guarda-chuvas eram principalmente associados à moda feminina. Embora hoje os vejamos como itens do dia a dia para nos proteger da chuva ou do sol, sua finalidade original era mais voltada para o estilo do que para a praticidade.
As mulheres os usavam não só para se proteger do mau tempo, mas também para realçar seu estilo. Os homens começaram a usar guarda-chuvas mais tarde, muitas vezes os considerando um acessório feminino. Somente no século XIX é que os guarda-chuvas se tornaram populares entre os homens, especialmente com o surgimento de modelos mais resistentes. Hoje, os guarda-chuvas são itens universais, encontrados em quase todas as bolsas ou carros. Mas é interessante pensar que um objeto tão comum teve uma história de gênero tão distinta. Como foi que um item tão simples passou por tantas mudanças?